Bem-vindo ao meu canal. Sou Adson Moreira. Nesse canal nós nos dedicamos, dentre outras coisas, aos estudos da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema de hoje, estamos estudando sobre a igreja nesse trimestre, o nosso tema é a propagação do Evangelho. E temos como textuário o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 a 42, eu vou ler, chamo sua atenção para essa leitura. Esse texto fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, no Evangelho de João. E depois de Jesus ter conversado com a mulher, então há um finalzinho da narrativa, ela vai e relata para os seus tudo o que aconteceu. Então, as outras pessoas, além dela, ficaram conhecendo Jesus, quem ele era. Então, o versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O versículo que mais nos interessa aqui é o 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ou seja, muitas outras pessoas creram em Jesus Cristo por causa da palavra da mulher samaritana. A propagação do Evangelho, repito, é o tema do nosso estudo. A igreja tem de anunciar, tem de propagar o Evangelho. Essa é uma das razões pelas quais a igreja existe. Essa é uma das tarefas da igreja, uma das atividades da igreja. Na introdução da nossa lição, o autor menciona aqui faz uma citação do teólogo suíço Oscar Cullmann. Oscar Cullmann faz a recomendação de que os cristãos necessitam de 3 conversões. A primeira delas é a conversão do mundo para Cristo em arrependimento. A segunda, de Cristo para a igreja em compromisso. E a terceira, do mundo para o próprio mundo em testemunho. Então, precisamos testemunhar, precisamos propagar o Evangelho. E vamos às divisões aqui dessa lição hoje. A primeira delas trata da propagação do Evangelho no Antigo Testamento. Há uma certa impropriedade quando falamos de Evangelho no Antigo Testamento, porque o Evangelho é algo especificamente do Novo Testamento, a boa nova da salvação. Mas, em suma, Evangelho é anúncio. Nesse sentido, portanto, no Antigo Testamento há sim o anúncio da salvação. E lá na carta aos Hebreus, na abertura do texto, então o autor fala que os antigos foram evangelizados de alguma maneira pelos profetas. Então, a boa nova da salvação foi apresentada também aos antigos. E Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele escreve que aos profetas foi revelado o evangelho que agora é pregado aos crentes. Então, os antigos receberam o evangelho, receberam de outra forma, receberam de outra maneira. A metodologia de pregação, inclusive, era outra. Por isso que dizemos sempre, o Evangelho é algo específico do Novo Testamento, embora, em uma certa medida, nós possamos também considerar a presença do Evangelho no Antigo Testamento. Por exemplo, quando estudamos missões, aprendemos sobre o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, que aparece lá em Gênesis, quando Jesus anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe pisaria o calcanhar. Então ali temos também o proto-evangelho. A ideia aqui nesse tópico
meus irmãos, meus amigos, né, é mostrar que desde o início da história da humanidade, desde o início do mundo, existe a boa nova da salvação, que é a tarefa de Deus de resgatar em Cristo Jesus toda a humanidade que foi perdida, né, que caiu, é isso? Então, com a queda, através do pecado, o homem se afastou de Deus, se distanciou de Deus. E Cristo Jesus, né, é o nosso resgatador e que, portanto, desde os primórdios, né, desde o início lá na criação, já estava no propósito divino buscar, resgatar, né, o homem perdido. Na segunda divisão, o autor das lições aqui fala que Cristo propagou o evangelho indo até os gentios. Então, o autor mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo curou o servo de um centurião romano, conversou com uma mulher samaritana e deu-lhe a libertação, nesse texto, né, que nós lemos. Cristo Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, onde uma mulher que não era judia pede libertação para sua filha horrivelmente endemoniada. Jesus foi para Decápolis, né, uma região gentia a sudoeste do Mar da Galileia, onde ele curou um surdo e gago, e ele mesmo afirmou que havia outras ovelhas que não são deste aprisco, né? Então Jesus pregou o evangelho, Jesus propagou o evangelho, e ele fez isso indo até as pessoas, né? Se dirigindo às pessoas, procurando as pessoas, e as pessoas inclusive que não eram judias, né? Que não eram da sua própria cultura. E depois Jesus delegou essa tarefa à igreja, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, né? Indo por todo o mundo, preguem, né, o evangelho a toda criatura. Então, a igreja deve propagar o evangelho porque o próprio Cristo, né, o próprio Senhor Jesus fez isso. Na terceira divisão, o terceiro tópico aqui da lição, o autor fala do ministério da reconciliação na igreja. Reconciliar é unir duas partes ou mais partes, né? Então fazer a reunião, né, o reajuntamento dessas partes, a religação das partes. Isso é a reconciliação. E a igreja desenvolve esse trabalho de reconciliação quando faz a propagação do evangelho. Qual é essa reconciliação? A reconciliação. Há um muro de separação entre o homem e Deus. Não é verdade? Falamos já de queda, né? Quando houve a queda, então o pecado é como um muro erguido, né, entre Deus e os homens. E o próprio Deus vem, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, quebrar esse muro, derrubar essa parede de divisão e reunir novamente, né, os homens consigo mesmo. Portanto, através de seu Filho amado, né, Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados do Senhor, né? E Cristo Jesus vem para promover essa reunião. Então Cristo desfaz a muralha do pecado. Paulo diz que por sermos agora novas criaturas em Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, confiando-nos o ministério da reconciliação do qual estamos encarregados. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a igreja tem esse ministério, né, para desenvolver esse ministério da reconciliação. A ideia é que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Nós representamos o nosso Rei Jesus na corte de outro rei, né? Em outros lugares, em outros estados, em outros países. Então, ser embaixador, está lá em 2 Coríntios 5:20, né? Somos embaixadores de Cristo, né? Ser um embaixador é ser um cidadão de seu país no estrangeiro, vivendo entre pessoas com hábitos e costumes diferentes, etc., né? Então, assim é a igreja, assim é agora o povo de Deus, que embora esteja no mundo, participe da construção dele, é também cidadão do reino de Deus, e aí tem que transmitir a boa nova de salvação. Ser embaixador também é falar de seu próprio país, transmitindo a política oficial, as decisões do governo que representa. Então,
Então a igreja transmite a mensagem do Evangelho do Reino que Cristo inaugurou em sua primeira vinda, até que se consume, né, a sua segunda vida. Então, nesse sentido, nós todos somos embaixadores, estamos promovendo a reconciliação. E todo cristão é um ministro que deve levar o Evangelho ao mundo e é encarregado de reconciliar todos os povos com Deus. Essa missão é nossa, é de cada um de nós. Não é somente de pastores, não é somente de evangelistas, não é somente de missionários. Às vezes, precisamos evangelizar alguém do lado da nossa casa, ou na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho. Alguém das nossas relações. Tudo bem, talvez o relacionamento chegou a um ponto em que não dá para você mesmo, você mesma, promover essa reconciliação com Deus. Ou seja, você talvez não consiga evangelizar essa pessoa. E aí sim pode chamar alguém, um pastor, um evangelista, um missionário, um outro irmão. Mas não significa que somente esses cargos, né, é que tem essa atribuição de evangelizar ou de promover a reconciliação entre o homem e Deus. Cada um de nós é ministro dessa reconciliação. Nós precisamos falar de Deus ao mundo, falar de Deus a todas as pessoas, tá? Não pense que isso é trabalho somente de pastor. É meu, é seu, e portanto é o trabalho de cada um de nós. O quarto tópico aqui é que a igreja é a portadora do evangelho que une judeus e gentios em um só povo. Isso aqui é algo de que já falamos em outros momentos, está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Então, na igreja existe essa união de vários povos, de várias culturas. E quando existe essa união? Justamente a partir do momento da propagação do evangelho. Tá? Nós vamos pular para o quinto ponto aqui, o quinto tópico, que fala do progresso espiritual resultante da propagação do evangelho. Então, nós já aprendemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo escreveu lá na carta aos Romanos, né? No capítulo 1, ele não tinha vergonha, né, do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, quando propagado, ele produz salvação, claro, esse é o interesse, né? Mas o evangelho produz um progresso espiritual numa forma de processo, né? A pessoa vai crescendo espiritualmente quando recebe o evangelho. E Paulo se preocupava com o crescimento dos crentes, que não é aquele crescimento originado de especulações de tradições filosóficas, místicas, ritualistas ou legalistas. Lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai falar disso, né? Mas ele dizia que esse progresso espiritual vinha do pleno conhecimento da vontade de Deus em plena sabedoria e entendimento espiritual. Então é o conhecimento completo da vontade de Deus conforme a sabedoria divina. Então, quando a igreja propaga o evangelho, a igreja permite que as pessoas experimentem também esse progresso espiritual. Em Cristo iniciou essa operação resgate, que tira os crentes sob o controle das trevas satânicas, né, para que passem a ficar sob a autoridade de Cristo, passem a viver no reino de Deus. E no reino de Deus nós estamos progredindo espiritualmente. E esse progresso, portanto, é a restauração em Cristo da imagem de Deus, que foi desfigurada pelo pecado. E agora o alvo do crente é ser restaurado segundo o padrão do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Está lá na carta de Paulo aos Romanos. Então nós estamos progredindo. Também na carta aos Efésios, né? Ele diz, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, ao pleno conhecimento, né? Então, quando propagamos o evangelho, nós estamos levando também para as pessoas a possibilidade de progredirem espiritualmente. Por isso nós devemos propagar o evangelho como igreja. A conclusão que temos disso aqui, meus irmãos, né, é que em toda a Bíblia nós temos a propagação do evangelho. Claro que no Antigo Testamento havia outra metodologia, né, com outro foco, havia outro jeito de propagar o evangelho, e o próprio evangelho era também apresentado em outras palavras, né? Mas no Novo Testamento é que propriamente esse evangelho se manifesta, a boa nova de salvação, né? E vimos que a igreja tem de propagar
o Evangelho, porque em Cristo foi montada essa operação resgate. E nós, né, recebemos essa missão de resgatar as pessoas, né? Nós vamos fazer isso sendo embaixadores de Cristo Jesus, propagando o Evangelho. Eu termino esse texto lembrando aqui de uma imagem que eu sempre encontrava numa igreja luterana que eu frequentei em Belém por uns tempos breves, né? Não era a igreja de confissão luterana, era a igreja luterana, acho que a igreja luterana do Brasil, se não me engano. E nessa igreja, quando o culto terminava, né? Aí quem fosse sair, na hora que fosse sair, ia se deparar com os dizeres lá de Mateus 28, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu achava interessante porque isso ficava na porta de saída da igreja. Então, na hora que você estava saindo, você se deparava com a missão de todo crente, né? A missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para lembrar, né, para os fiéis, de lembrar aos membros da igreja que eles tinham essa missão de ir pregar o evangelho a toda criatura. É a tarefa da proclamação, é a tarefa da pregação. Não podemos abrir mão disso, né? As próprias pedras clamarão, disse Jesus, né? Se nós não falarmos. Que Deus nos abençoe nessa missão de propagar o Evangelho. Um forte abraço, obrigado por sua visita aqui ao meu canal.